Olá a todas e a todos. Este é o 15 Minutos para a Educação Médica e o assunto de hoje são as políticas de permanência, acesso, inclusão e pertencimento de docentes e discentes. Quem conversa comigo hoje é Rodrigo Ednilson, que já foi pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis, presidente da Comissão de Ações Afirmativas e Inclusão da UFMG e um dos integrantes da administração central que estiveram à frente do processo de discussão e implementação dos procedimentos de heteroidentificação na universidade. Rodrigo é cientista social, mestre em sociologia e doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Para começarmos, Rodrigo, como garantir o acesso e a permanência de docentes e discentes, trazendo mais diversidade e representatividade para as escolas e o ensino médico? Boa tarde, DJ. É um prazer falar com você. Faço uma saudação um pouco atemporal para todos que vão nos assistir, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, e dizer que talvez o primeiro movimento necessário para enfrentar o problema da subrepresentação, de estudantes, de docentes negros nas instituições de ensino superior é reconhecer a origem do problema. Né? A universidade brasileira, né, criada no início do século XX, ela é um projeto de fortalecimento e reprodução das elites intelectuais, políticas, econômicas, e isso sempre esteve muito associado a uma dimensão de dispositivos de racialidade. Então, a universidade, quando é criada, ela é criada para formar as elites dirigentes e isso, de forma alguma, incluir a população negra, a população indígena. Né? Então, é com o processo de redemocratização, fortalecimento de movimentos sociais, que a gente vai tendo uma denúncia dessa desigualdade, uma reivindicação de políticas de reparação e de igualdade. Então, no caso dos estudantes, é preciso reconhecer que os gargalos, né, de ingresso e de permanência, eles são de natureza diferente do ingresso e permanência de docentes. Né? Mas o que o movimento negro tem chamado a atenção, pelo menos desde a década de 80, é que não é só um problema de acesso à educação. Não é só um problema de qualidade da educação pública em comparação com a educação privada. Tem a ver também com a perpetuação do racismo na sociedade brasileira. E não é o racismo direto, não é aquele racismo de xingamento, de ofensa, necessariamente. É o racismo que produz uma introjeção na população negra e na população mais ampla de que aquele lugar não é um lugar dessa população. Então, quantas vezes uma criança negra que se imaginou médica quando na juventude não ouviu: nossa, mas você não tem cara de médico. Ou seja, qual que é a cara de médico no Brasil? E isso tem a ver também com esse dispositivo de racialidade e, portanto, para enfrentar esses que são problemas diferentes, é preciso enfrentar os gargalos específicos desse ingresso e dessa permanência. Muito obrigada, Rodrigo, por esse resgate histórico, né? E essa análise. É, entrando um pouco nesse assunto, hoje em dia, quais são as principais políticas de permanência que existem, no nosso país? É muito. Eu sempre gosto de chamar a atenção de que as políticas de cotas, né, que são as políticas talvez mais conhecidas como uma política de reparação, elas são uma modalidade das políticas de ações afirmativas. Né? A gente pode ter política de contratação preferencial, a gente pode ter política de bônus, mas todas essas políticas afirmativas dirigidas à população negra, elas são uma forma de combater os efeitos das políticas de ações negativas que foram implementadas, dirigidas à população negra
ao longo dos últimos 300 anos, pelo menos, né? Então, se a gente identifica que há uma dificuldade no acesso, né? Eu vou dar um exemplo específico da UFMG, que em 2009, também como resultado de uma resistência a políticas com recorte racial, implementou uma política de bônus, né? A política de bônus ela dava um acréscimo na nota dos estudantes e isso teve um impacto significativo na nota dos estudantes gerais da universidade. Ou seja, saiu de 30% de alunos pretos e pardos para 48%. Mas quando a gente olhava em cursos como direito, engenharia e medicina, o bônus não fez efeito. Porque como a nota de corte desses cursos era uma nota muito segregativa, era muito alta, e ela reservava vagas para estudantes dos colégios mais prestigiosos da cidade, foi a política de cotas, ou seja, a política que reservava no mínimo 20% de estudantes negros nesses cursos, em todos os cursos, é que teve um efeito. Então, no caso dos docentes, por exemplo, a Lei 12.990, que reserva 20% de vagas para professores negros, ela não foi capaz de fazer efeito porque a gente viu uma ação, né, chamado por alguns de truque da implementação, das universidades só abrirem reserva de vagas quando houvesse 3 vagas ou mais naquela especialidade. E isso fez com que praticamente as cotas não tivessem efeito nas universidades públicas, porque as vagas elas eram muito fracionadas, né? Então, em 2022, na UFMG, a gente criou um dispositivo para garantir que a reserva de vagas não incidisse na distribuição nos departamentos, mas fosse uma reserva no total das vagas da universidade, né? E aí a gente conseguiu um efeito muito mais eficaz nesses 2 últimos anos. Obrigada, Rodrigo. Eu queria saber também quais são os desafios, né, que tu vê assim, os principais desafios hoje em dia para a política de permanência e inclusão no ensino superior. Quais são os apontamentos assim que tu traz para a gente? Eu acho que tem pelo menos dois, né? A primeira é a própria incompreensão de parte da sociedade e mesmo de parte da sociedade universitária, né, de que as políticas de inclusão e permanência são necessárias, né? Para aquelas pessoas que continuam pensando que a universidade é o lugar da reprodução das elites, a política de inclusão e de permanência é desnecessária, porque esses estudantes, nós, professores negros, não deveríamos estar ali, né? Então, é importante dizer que essa é uma conversa para quem acredita numa perspectiva equitativa, né? Agora, mesmo entre aqueles que acreditam na igualdade de oportunidades, na distribuição dos bens e serviços, existe uma dificuldade de reconhecer que o racismo é um elemento que interdita as oportunidades, né? Então, as pessoas elas têm mais facilidade de entender que a dimensão socioeconômica ela dificulta o acesso do que entender que a dimensão racial interdita. Porque a denúncia sobre o racismo, ela questiona muito frontalmente essa nossa ideologia, esse nosso mito de democracia racial, que é o mito que nos funda, né, como nação. Ou seja, somos todos mestiços. E se somos todos mestiços, não faz sentido existir racismo. Então, não faz sentido políticas raciais se somos todos racistas. Mas se a gente liga a TV,
Todos os dias a gente vê episódio de racismo. Essa é a contradição que a política afirmativa está destacando. Olha, mesmo com a nossa narrativa de que somos todos iguais, algumas pessoas elas seguem sendo vítimas do racismo. O racismo implica na diminuição da autoestima, na distorção da autoimagem, na produção de doenças e situações de mal-estar, implica em reprodução intergeracional da pobreza, né? Implica em agravamento de situações de violência, né? Então, eu acho que a gente precisa superar essas duas imagens que são ilusórias para que a gente consiga produzir intervenções, mas também consiga, digamos, pensar junto e conversar melhor sobre esses assuntos. Para terminar, assim, acho que vou fazer uma pergunta um pouco difícil, mas talvez você não tenha respostas prontas, mas acho que fica como reflexão também para quem está assistindo o episódio. Mas queria saber quais você acha que é o papel, né, dos discentes, dos docentes, dos gestores que estão no dia a dia, né, trabalhando com a educação médica. Qual é o papel dessas pessoas no combate ao racismo, né, no cotidiano? É muito bom você fazer essa pergunta. Primeiro, destacar que a profissão de médico, de médica, é uma das profissões imperiais, né? É uma profissão que goza não apenas de prestígio social, mas também goza de um retorno financeiro que, em média, é mais elevado do que outras profissões, né? Então, existe aí um lugar de representação muito importante, né? Que, ao mesmo tempo, produz uma certa imagem daquilo que as crianças, os jovens podem ser, né? Mas eu queria falar fundamentalmente da relação que essas pessoas que cuidam, né, estabelecem com a população, né? O cuidado, me parece, né, que não é só uma dimensão técnica, é uma dimensão de relações, né? Então, na medida em que essas pessoas que cuidam, elas se aproximam da população que elas cuidam, mas não se aproximam apenas de uma dimensão caridosa, religiosa, mas se aproxima no sentido de ser povo. Portanto, ser uma profissão com a cara do povo, com o corpo do povo, facilita enormemente não apenas a escuta, mas a vivência, né? A troca de experiências, né? Eu tenho chamado a atenção que a Universidade Brasileira e as escolas de medicina, antes das cotas, elas não podiam ser chamadas de universidade, porque a universidade é um universo de possibilidades, né? Se ela é frequentada majoritariamente por pessoas brancas de classe média e alta, urbanas, ela é, no máximo, uma localidade, né? É um grupo étnico, né? Um grupo racial branco que perpetua os seus valores, os seus significados, mas também vê o mundo e vê os pacientes de um lugar muito localizado. Então, eu tendo a Um dizer pouco que é distante até, né? exato uma distância, um olhar, né, que não se mistura, que pode ser objetivo, inclusive, né? Mas como que a chegada de um médico indígena, por exemplo, que vai tratar o seu povo, não tem jeito da objetividade, ou seja, então a presença desses grupos também questiona essas imagens que é possível fazer um saber médico distanciado, né?
Então, eu acho que a presença desses estudantes, desses docentes, desses técnicos, eles ajudam a medicina a ser mais, ser melhor, né? Comunicar melhor e aprender. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o primeiro movimento, às vezes, é um movimento de dúvida. Nossa, como que eu vou lidar? Como que eu vou. Mas talvez a gente precise aprender, como docentes também, aprender a aprender. Né? Isso eu estou pegando de Paulo Freire, de Bell Hooks. Aprender com esses novos saberes, novos sujeitos que chegam na universidade. Né? E aí eu acho que é um convite da política de ação afirmativa, que eu acho que é a política que nos convida a revisitar a nossa identidade nacional, revisitar as nossas práticas de ensino e aprendizado e revisitar as nossas práticas de sociabilidade no interior desses espaços também. Muito obrigada, Rodrigo, pela participação hoje nesse tema que é tão importante, né, que é tão caro assim para a gente, que para a educação médica é um tema que a gente precisa falar mais, né? E me chamou muita atenção quando tu falou, né, e me lembrou a frase, né, pintar a universidade de povo, né, de fato. Então, que a gente pinte essa medicina de povo e para o povo. E acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado a você, foi uma ótima conversa. Espero que tenhamos mais oportunidades. Sim, sim, também.